As caixinhas de investimento vêm ganhando uma força muito grande aqui no Brasil. Inicialmente começou ali com o Nubank, logo em seguida veio o Inter colocando o porquinho, e hoje até os grandes bancos estão entrando nessa onda. Então o Itaú atualmente tem os cofrinhos, o Santander tem as minhas reservas, até mesmo o Tesouro Direto, acredito que está indo para esse caminho com o Tesouro Reserva. Isso particularmente eu acho muito interessante. Mas, mesmo elas tendo essa força muito grande, ainda existem muitas dúvidas. Se é seguro, se realmente vale a pena, o quanto elas rendem. Então, nesse vídeo eu quero explicar absolutamente tudo sobre elas para você não ter mais dúvidas no que fazer em relação a essas tais de caixinhas. Então, vamos começar pelo básico e entendendo o que são essas tais de caixinhas. Caixinhas nada mais são do que lugares que você vai deixar o seu dinheiro parado num banco e o banco vai te pagar uma rentabilidade por o seu dinheiro estar ali. Mas é muito importante a gente entender o porquê que o banco te paga uma rentabilidade. Por que não? Não é porque ele é bonzinho. E sim porque você deixando o dinheiro na caixinha dele, ele basicamente vai ganhar o dobro. Como assim? Todo mundo sabe que o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. Só que o que a maior parte das pessoas não sabem é que o banco não tem tanto recurso próprio para fazer isso. Imagine no Nubank, quanto dinheiro ele não empresta para milhões de pessoas. Se ele usar o próprio dinheiro, ele quebra. Então, quando você coloca um dinheiro numa caixinha, o que você está falando para o Nubank? Nubank, Itaú, Santander, enfim, independente do banco. Toma o meu dinheiro e faz o que você bem entender com ele. O que normalmente esses bancos vão fazer com o seu dinheiro? Emprestar para outras pessoas para diversas situações. Pode ser para um empréstimo pessoal, dependendo da situação, pode ser para um financiamento imobiliário, para um parcelamento de cartão de crédito. Enfim, tem várias e várias situações que o banco vai emprestar o seu dinheiro para uma outra pessoa. A partir do entendimento prático do que essas caixinhas são e como elas funcionam, a gente consegue entender e começar a destrinchar um pouco mais se elas são seguras. Vamos imaginar uma situação do dia a dia para ficar mais simples. Você já deve ter passado por essa situação de um familiar ou um amigo te pedir um dinheiro emprestado para você. Tem aquele amigo, aquele familiar que, você vai emprestar e você fala, tá tudo certo, tô com a cabeça no lugar, eu tô tranquilo, porque eu sei que ele vai me pagar. Mas tem aquele amigo que você divide a conta, ele fala pra você pagar e depois ele te paga, você sabe que é enrascada. Porque vai demorar meses e meses e pode ser que ele nem pague. Então, você já passou por essa situação. Com o banco, é exatamente a mesma coisa. Você está emprestando dinheiro para um banco e você precisa entender se esse banco é confiável ou não. A gente pode entrar aqui em análises super técnicas, de ver o balanço patrimonial do banco, de ver a saúde financeira do banco, ver o índice de Basileia do banco, mas a gente pode simplificar um pouco o processo. Afinal, a gente está falando de algo básico, que são caixinhas. Vamos pensar nos bancos, pelo menos os tradicionais ou os maiores aqui do Brasil. Eles são uma das instituições mais poderosas do Brasil. É o setor, um dos que mais rende dinheiro no Brasil. E além disso, a gente tem bancos gigantescos. Vamos pensar no Itaú e no Nubank. São os dois maiores bancos do Brasil. Qual que é a chance desses bancos que são gigantescos quebrarem e ficarem inadimplentes com você? No sentido de falirem e não conseguir pagar sua dívida. Se até o Banco Master, que foi ganhando com força ao tempo, mas não chegava nem aos pés de um Nubank, de um Itaú, deu trabalho, o Banco Central fez de tudo que ele podia para não deixar esse banco quebrar. Imagine a gente falando de instituições tradicionais e enormes. Qual que é a chance de um banco quebrar aqui no Brasil? Eu diria que quase nula. Além dessa segurança sólida que os bancos têm aqui no Brasil, aqui a gente tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Basicamente, é uma garantia que o Banco Central te dá de que, se um banco vier a falir, ele vai te respaldar disso. A regra, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que coisas mudem depois do Banco Master, mas a regra atualmente é: o Banco Central vai te devolver até R$ 250 mil por CPF por instituição bancária. O que isso significa? Que se você tiver R$ 200 mil investidos no Nubank e o Nubank vier a falir com seu dinheiro lá dentro, o Banco Central vai te devolver os R$ 200 mil que você tinha ali dentro. Se você tiver R$ 400 mil no Nubank, o Banco Central vai te devolver 250. Agora, se você tiver R$ 200 mil no Nubank e R$ 200 mil no Itaú, o Banco Central vai te devolver R$ 200 mil no Nubank e 200 mil no Itaú, porque é por CPF, por instituição bancária. Então, uma estratégia muito válida que você pode ter aí. A não ser que você queira criar um bom relacionamento com algum banco, talvez não faça sentido você ter mais de 250 mil alocados num único banco. Só existe um asterisco aqui que a maior parte das pessoas não comentam, que é, se existir uma quebra sistêmica do setor financeiro no Brasil, o Banco Central não vai te amparar disso. Que imagina, Nubank, Itaú, Santander quebrou.
não existe recurso no Brasil que vai conseguir amparar todo mundo que perdeu dinheiro. Então a gente só precisa ficar atento, mas lembrando, bancos totalmente sólidos, totalmente seguros, é só não cair em golpes igual aconteceu ali no Master. Agora falando em rentabilidade, como que o banco consegue te pagar? Afinal, as caixinhas atualmente te pagam muito bem. A gente está falando ali de 100% CDI, que a gente vai entrar nesse assunto. Mas na prática, você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta dinheiro para alguém. Como que o banco vai te pagar? Porque ele vai cobrar um spread dessa pessoa. O que é esse spread? É uma diferença do que ele precisa te pagar e do que ele quer ganhar. Então, se o banco está te pagando em torno de 1% ao mês, pode ter certeza que quando ele emprestar para outra pessoa, ele vai cobrar em torno de 1,5% a 2% ao mês. Então, ele te paga 1% e ganha 2%. Ou seja, ele vai ficar com 1% para ele. É aí que o banco vai ganhar tanto dinheiro. Indo para a parte mais prática da coisa, tradicionalmente essas caixinhas estão rendendo 100% do CDI. O que é 100% CDI? É praticamente um primo, um irmão ali da taxa Selic do país, que é a taxa de juros do país. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa de juros do país é 14,25%. Então você pode considerar que praticamente as caixinhas rendem 14,25% ao ano. Se a taxa Selic cair, as caixinhas vão render menos. Se a taxa Selic subir, as caixinhas vão render mais. Para você descobrir quanto está a taxa Selic hoje, no momento que você está vendo o vídeo, é só digitar no Google, taxa Selic hoje. Vai aparecer lá na primeira linha, provavelmente. E por que o tempo todo eu estou falando praticamente? Praticamente. Não é porque eu estou sendo redundante. É porque, na prática, não é exatamente igual. A taxa CDI, o 100% do CDI, sempre vai render um pouquinho a menos que a taxa Selic. Normalmente ela rende 0,1% ao ano ao menos. Então, se a taxa Selic hoje está 14,25% ao ano, o 100% CDI vai render 14,15% ao ano. Honestamente, se você não for um multimilionário, esse 0,1% ao ano não vai fazer diferença alguma. Então fica bem tranquilo com isso, pode considerar que é 14,25 sem problema. Um ponto importante aqui sobre os rendimentos é falar sobre o imposto. Afinal, se você abrisse uma caixinha agora, você vai ver lá que tem o saldo bruto e o saldo líquido. O saldo bruto sempre será maior. Por quê? O líquido é o que, se você resgatar, vai cair na sua conta. E o líquido já vem descontado os impostos. Como que funciona o imposto da caixinha? É igual ao imposto de qualquer renda fixa que segue o padrão regressivo. Se você deixa seu dinheiro parado entre 1 a 6 meses e resgata, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Se você resgata entre 6 meses a 12 meses, você vai ter que pagar um imposto de 20% ali sobre o lucro. Se for de 1 ano a 2 anos, você paga 17,5% sobre o lucro. E se for acima de 2 anos, você vai pagar 15% sobre o lucro. E agora, Kaique, vale a pena investir nessas caixinhas? Eu, particularmente, sou um gigantesco fã das caixinhas. Praticamente todas as famílias que eu atendo aqui no planejamento financeiro possuem várias e várias caixinhas. O porquê? Eu acho que ela entrega o melhor dos mundos. Ela entrega uma rentabilidade justa de curto prazo e uma praticidade surreal. Sim, você consegue achar nas corretoras rendimentos maiores que 100% CDI. 120, 110, 105. Mas a que custo? Um custo de tempo, um custo de gestão de recursos, um custo de saber onde o dinheiro está, um custo de experiência. E, honestamente, na prática não vai fazer tanta diferença você pegar um CDB que paga 110% de CDI. Eu fiz uma simulação aqui. Imagina que você quer viajar daqui a um ano, 12 meses, né? E você quer guardar R$ 1.600 por mês. Se você guardar numa caixinha, daqui 12 meses você vai ter bruto aproximadamente R$ 20.400. Agora, se você pegar um CDB, enfim, qualquer outro produto que renda 110% CDI e investir os mesmos R$ 1.600, daqui 12 meses você vai ter 20.540 bruto. É uma diferença bruta de R$ 140. Isso vai fazer alguma diferença na sua viagem? Talvez seja uma porção de camarão que você vai pedir na praia a mais, 2 caipirinhas a mais, com um custo de tempo que você teve que gastar, analisando ativos, comprando todos os meses, procurando vários ativos diferentes. Então, honestamente, eu acho que a caixinha é excelente. Entrega uma boa rentabilidade, uma praticidade surreal. Além disso, eu acho que as caixinhas elas nos dão uma questão psicológica e comportamental muito bacana. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem 3 planos de vida hoje. Você tem o nascimento do seu filho, você quer trocar de carro e você quer fazer uma viagem. Se você optar por fazer esses investimentos por uma corretora de valores,
você vai ter vários CDBs, vários LCAs, vários LCIs e afins. Então você vai ter o CDB do Banco XP, o LCA do Banco Itaú, o LCI da Volkswagen. Enfim, você vai ter vários títulos com nomes completamente aleatórios. Você vai ter que aprender a fazer essa gestão, inclusive, numa planilha, por exemplo. Agora, se você estiver na caixinha, você vai poder colocar o nome da caixinha com o nome do seu filho. Você vai poder colocar o nome de uma caixinha com o seu próximo carro. Você vai poder colocar a viagem com o local que você vai. Isso, por incrível que pareça, dá um peso psicológico muito legal. Porque imagina a seguinte situação. Você chegou no final do mês e os seus amigos te chamaram para ir para um restaurante. Faz muito tempo que você não vê seus amigos, mas sabe aquela coisa que dá para negar, mas você não quer, enfim, você está nessa dúvida. Se você entrar nessa corretora, você vai conseguir facilmente resgatar o CDB da Volkswagen. Afinal, é um CDB da Volkswagen. Enfim, não tem nenhum peso para você. Agora, se você tem as caixinhas e você vai até a sua caixinha e vê o nome do seu filho, você sabe que para ir nesse restaurante com seus amigos, você vai fazer o nascimento do seu filho ser pior. Ou a troca do seu carro não vai ser tão legal quanto você queria. Ou a sua viagem vai ser menor do que você queria. Então, por incrível que pareça, dá um peso. Você não vai resgatar aquele dinheiro por qualquer coisa. Você vai pensar uma, duas, três vezes antes de fazer aquele resgate. Isso ajuda muito na consistência de manter uma estratégia. Agora, para finalizar, quando eu acho que não faz sentido. Quando a gente está falando de um investimento de longo prazo, como por exemplo a compra de um imóvel ou de repente a sua própria aposentadoria. O Brasil, ele é um país emergente. E o que na prática um país emergente significa? Que é um país com uma estabilidade política enorme e possui uma moeda fraca em comparação a outros países do mundo. E isso reflete diretamente na nossa economia e quanto que os juros reais do país vai render, ou seja, os juros acima da inflação. Para você ter ideia dessa instabilidade que eu estou falando, se eu não me engano, em 1995, os juros real daquele ano foi 25% acima da inflação. Só que em 2020, o juros real foi 0,78 negativo. Ou seja, se você tivesse deixado seu dinheiro investido na renda fixa, você teria perdido dinheiro para a inflação. Como é que você quer fazer um plano futuro com uma imprevisibilidade tão grande? Ah, Kaique, você está pegando dois extremos. Sim, mas mesmo assim, a gente pegando dois períodos curtos de tempo, a gente vê as diferenças. Se a gente pegar a rentabilidade do plano real, lá de 1994 até 2017, os juros do real acima da inflação, né, o CDI, rendeu aproximadamente 6,5% ao ano. É uma rentabilidade bacana. Mas de 2018 até hoje, a média está em 3,5% acima da inflação. Como que o mesmo país, a mesma situação, enfim, no contexto geral, saiu de 6,5 para 3,5 num período curtíssimo de tempo. Então, realmente, é uma instabilidade muito grande que a gente vive aqui. Infelizmente, a gente tem um período curto de tempo sobre o CDI depois do plano real. A gente não consegue dimensionar com dados e estatísticas realmente o que vai acontecer daqui para frente. Então, eu particularmente prefiro não contar com a sorte. Por incrível que pareça, para mim hoje, a renda variável, por ter estudos de séculos, 2, 3 séculos, é muito mais previsível que a renda fixa brasileira. Então sim, a renda fixa brasileira tem o seu valor. Atualmente é um dos países que mais paga juros real. Mas é uma imprevisibilidade, que aí eu particularmente prefiro não contar com a sorte. Mas e aí, ficou alguma dúvida sobre as caixinhas? Se sim, não esquece de deixar aqui nos comentários, vou responder, vamos trocar essa ideia, vamos esclarecer tudo que você quiser. E se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar um like, aí isso ajuda demais a gente. E se inscreva no canal. Todas as semanas vou postar vídeos mega educativos, mega explicativos, para você entender tudo sobre suas finanças pessoais. E se você quer uma ajudinha, aqui na descrição tem um link para o meu planejamento financeiro comportamental. Lá eu vou literalmente pegar na sua mão, a gente vai se ver todos os meses e a gente vai trilhar um caminho das suas finanças pessoais da maneira mais adequada possível. A gente se vê numa próxima. Valeu!